Olá pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Hoje eu vou estar com vocês passando uma roupa aqui e falando de como é bom você ser grato, né? Sobre gratidão, ok? Vamos lá. Então, família, muitas das vezes a gente se esquece de ser grato, né? Pelas pequenas coisas do dia a dia, por quando a gente levanta, quando a gente dorme, quando a gente tem algo no prato para comer, um trabalho. E eu vim exaltar a importância de você ter essa gratidão, né? Porque sem essa gratidão na nossa vida, sem a gente ser grato, a gente nunca vai conseguir mais do que a gente já tem. Às vezes você tá, ai, mas eu me cansei de trabalhar nesse lugar, que lugar chato, tenho que acordar de novo, 5 horas da manhã para ir trabalhar, em vez de você estar agradecendo por ter um trabalho, porque esse trabalho te rende sua casa, rende o alimento da sua família, entendeu? Eu sei que tem situações que não são fáceis, né? No dia a dia a gente lida com muitas e muitas pessoas, com diversas situações. Tem dias que a gente pensa em desistir, né? Mas seja grato, família. Deus ele nunca vai te colocar num lugar maior se você não for grato pelo que você já tem, entende? Então, agradeça por tudo, tudo mesmo, por tudo que você tem. Agradeça quando você sair de casa, quando você chegar em casa, peça proteção a Ele. Fala, Pai, eu sou grato por hoje eu estar acordando cedo, indo pro meu trabalho, ter tomado meu café da manhã, por eu estar indo pegar meu ônibus, entendeu? Você tem que ser grato, família, por tudo que acontece na sua vida, entende? Muitas das vezes eu agradecia mesmo sem querer. Falei, mano, se eu tô achando ruim tal situação e eu tô sendo ingrato por isso, Deus me deu, mano. Deus me colocou nessa posição. Às vezes eu, às vezes eu não gosto tanto de onde tô, o que eu tô fazendo, mas é por causa disso que eu consigo outras coisas. Então eu vou agradecer até chegar uma oportunidade melhor. E eu não falo isso só em questão de trabalho, tá? Eu aconselho vocês, caso vocês não tenham essa prática sobre gratidão, toda vez antes de vocês dormir, até vocês pegar esse hábito e poder progredir assim como eu. Ou se você já é uma pessoa que acha que dá conta, você faz. É, vou falar o primeiro passo. Toda vez antes de você dormir, você chega, se ajoelha no seu quarto ou deita da maneira que você achar melhor. Eu agradeço assim, vou falar para vocês agora. Falar assim, Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por ter dado tudo certo hoje no trabalho. Obrigado por ter chegado em paz em casa. Obrigado por você ter me guardado minha ida e minha volta. Obrigado por sempre estar comigo em todos os momentos. Os, os difíceis, os bons. Obrigado por tudo, Senhor, pelo alimento, por eu ter uma moradia, por eu ter uma caminha quente para dormir nesse frio. E assim eu vou agradecendo por tudo que vem na minha cabeça mesmo. Eu venho agradecendo, família. Tudo. E eu convido você a fazer esse teste sobre a gratidão. Você está agradecendo por tudo, por mais que seu dia seja extremamente difícil, sério. Vou dar um exemplo. Se você teve um dia difícil, chegue e fala para Deus, Deus, meu dia não foi fácil, mas eu sou grato por você ter me dado paciência e por eu ter suportado esses momentos difíceis do meu dia, tá? E assim vai indo, família. E eu tenho certeza absoluta, se você praticar isso no seu dia a dia, você vai ver que as coisas vão melhorar muito.
de verdade. E eu lembro até hoje, quando eu tava no ônibus, para trabalhar no trabalho que eu estava, e tava muito cheio, lotado. Já tava pensando em reclamar, né? Porque quem não reclama, ônibus cheio, você esmagado. Quem não quer reclamar? Eu só parei e pensei, mano, não vou reclamar não, por mais que a situação é difícil, eu tenho que chegar as coisas com bom ânimo. O que eu fiz? Deus, sei que o ônibus tá lotado, tá difícil, todo mundo querendo trabalhar, mas que você abençoe o dia de todos, você abençoe o meu dia, que seja um dia ótimo de trabalho, que todos possam chegar e voltar do trabalho bem. E é isso aí, eu sei que é uma fase. E isso eu ia fazendo todo dia, agradecendo, agradecendo. Chegou uma época que eu chegava no ônibus dando risada, lotado, todo mundo sem paciência para nada. E eu agradecendo. Obrigado, Deus. É isso, o ônibus tá lotado, tá cheio mesmo, vamos que vamos. Hoje é ripa, entendeu? Então pratique essa gratidão no seu dia a dia, você vai ver como sua vida vai ficar mais leve e mais fácil, né? Porque a gente sempre acha que quando a gente alcançar algum determinado ponto da nossa vida, a gente vai ser mais feliz. Mas não. Ah, eu vou ser mais feliz quando eu tiver uma moto, quando eu tiver um carro. Mentira, mano. Quando você conseguir conquistar isso que você quer, você vai se sentir normal e procurar outra coisa para você se satisfazer. Entendeu? Você sempre vai querer mais. Então seja grato por tudo que você tem, pela família que você tem, pela circunstância em que você vive. Mas não queira ficar naquilo, né? Seja grato, entendeu? Não reclame, mas também não queira viver. Se você está indignado com isso, não queira viver assim para sempre. Seja grato, saiba que é uma fase, saiba que você precisa daquilo e é durante um tempo, entende? E a segunda dica que eu ia dar para vocês seria sobre a gratidão, é você conversar dia a dia, diariamente com Deus, tá? Com Deus, com Jesus Cristo, que nem eu faço. Se você der conta, né? Se não, começa orando de noite, que nem eu falei para vocês. Então, se começa falando, nossa, pai, obrigado por hoje. Nossa, tô indo pro trabalho agora. Você viu que interessante aquela pessoa que passou na rua? Será que ela precisa de alguma ajuda? Isso eu tô dando um exemplo, tá? Você colocar Deus realmente no seu dia a dia, em tudo que você faz, né? Você saiu de casa, não tem quando você passa e vê umas pessoas falando sozinha na rua, você falando, muito louco. Às vezes não, às vezes a pessoa tá falando ali com Deus, você nem sabe, entende? Colocar Deus quando você for para sua academia, quando você for estudar, e até mesmo quando você não der conta de algo. Você não tem que ter vergonha de pedir, né? Quando você não dá conta. Vou dar um exemplo deu, né, na minha vida. Muitas das vezes eu não dava conta de fazer algo e eu, caramba, mano, eu sou homem e eu não consigo dar conta de tal coisa. Eu parava e pensava, não, mas eu sou homem, eu tenho que resolver tudo sozinho. E quando eu tive a convicção, né, que eu não dou conta de tudo sozinho, eu comecei a pedir a Deus. Pedir e agir, né? Falava, pai, tal situação eu não consigo fazer sozinho, me ajuda, me dá um esclarecimento, faça que eu veja algo, que surja uma ideia, mas me ajuda que eu não dou conta sozinho disso. E aí ele vai trabalhando na sua vida. Muitas das vezes você não vai dar conta. Você não vai dar conta. A gente somos seres humanos de falhas, nem todo dia a gente vai estar bem, vai estar no nosso melhor dia, vai ter os dias que a gente vai estar, né? Então saiba pedir ajuda nesses dias, saiba colocar Deus todos os dias na sua vida, agradecendo quando você sai de casa, quando você entra pedindo proteção para você, para seus amigos de trabalho, agradecendo pela sua casa, pela sua moradia, pelo alimento, por tudo, família, tudo, tudo mesmo. Inclua Deus na sua vida todos os dias, trate Ele como seu melhor amigo, você não vai se arrepender, tá? E é isso, você incluindo Deus na sua vida, praticando o ato da gratidão, você vai ver como sua vida vai ficar mais leve e mais fácil. Pode ter certeza, tá bom?
Pode ter certeza, a gratidão te leva a lugares inexplicáveis, inexplicáveis, ok? Esse é mais um vídeo. Eu agradeço você que chegou até aqui o final, tá bom? Espero que eu tenha melhorado o seu dia, ter elevado seus pensamentos para algo melhor. E nunca se esqueçam, sejam gratos. Sejam gratos por tudo na sua vida, tá? Desde das coisas mais simples até as coisas mais altas. Se você não tem gratidão, Deus não vai te levar para um nível maior. Pode ter certeza. Porque quando ele te colocar no nível maior e você não for grato pelo que você já tinha, você não vai cuidar do que você já tem, tá? Vou dar um exemplo. Muitas pessoas almejam relacionamentos, né? Ai Deus, eu vou ficar tão feliz quando eu namorar, quando eu estiver me relacionando. Aí a pessoa está no relacionamento e não cuida daquilo que Deus entregou para ela, né? Não era grata quando estava sozinha, falando que a felicidade dela só seria quando tivesse com alguma pessoa, né? E quando você tem nas suas mãos aquilo que você almeja, você não cuida. Você não cuida daquilo. Por isso que Deus não te dá coisas no seu tempo, e sim no dele. Por isso que você passa por provações, por isso que você passa pelo deserto, para ele te preparar. Não adianta ele te dar uma coisa, sendo que ele te dá essa coisa, você vai perder ela, você não vai saber valorizar e você vai ficar frustrado. Muitas das vezes ele também faz isso, mas para você aprender. Mas eu espero, Rian, que você aprenda no deserto, passo a passo, do que quando você tiver com a recompensa e não saber valorizá-la. E quando você perdê-la, aí que você vai ficar muito abalado, né? Entende? Então é sobre isso. Seja grato, respeite o momento do seu deserto. Vai ter momentos na sua vida que você vai ficar sozinho. Isso é normal, tá? Só você e Deus, mas é porque ele tá te forjando para algo melhor, tá bom? Ele tem que separar de certos rebanhos, de certas pessoas para te forjar. Porque se ele não te forjar, amigo, esquece. Tudo que você receber, você não vai ser grato, você não vai saber, você não vai dar valor às pequenas coisas. E muitas das pessoas só descobrem isso mais velhas, né? E aí tá o problema. Às vezes não dá tempo de você voltar atrás, de corrigir o seu erro, entende? Então seja grato, saiba incluir Deus na sua vida todos os dias. Saiba conversar com Ele como um melhor amigo, tá bom? É isso que eu aconselho a vocês. Se inscrevam no canal, deixem um like para estar me ajudando, tá bom? Esse vídeo poder percorrer para mais e mais pessoas, ok? E eu vou deixar também aqui minhas duas contas do Instagram, ok? Para vocês poderem seguir aqui do lado, Motivacional do Rian, e aqui Rian Ferreira, ok? Muito obrigado, espero ter ajudado vocês. Tchau, tchau.